Eu me sinto muito honrada de estar aqui mais uma vez. E eu vou pedir desculpas ao Praxedes, como eu conheci o Marcos, porque ele me pediu que trouxesse um assunto. E eu achei interessante, porque eu já fiz assim, oba, eu já tenho uma palavra prontinha. Falei, só falta acrescentar umas coisas, e comecei a pensar, eu falei, Senhor, que bom, tu tá vendo que eu estou meio ocupada, bastante ocupada agora, já maceteada, já está tudo pronto, é só orar mais um pouco, pedir a Deus graça, pedir a Deus unção, e não é assim que a gente faz, quando, né? Mas o Senhor falou assim, não quero que você fale sobre isso, não. Falei, ai... E o Senhor começou a falar desde ontem um assunto, irmãos, ontem foi me atropelando e a minha pregação já pronta, e o negócio começou a me atropelar ontem, você não vai falar sobre isso. E eu falei, meu Deus, mas não tem muito a ver, Senhor, é culto de família, mas tem a ver sim, porque a palavra de Deus, e Deus como é o dono da igreja, Ele coloca em quem vai trazer a palavra aquilo que a igreja precisa ouvir. Não é o que a gente tem pronto. Não é o que a gente já está tranquilo, já está alicerçado, já está ali tranquilinho. É só orar, pedir unção, mas não. E Deus hoje falou muito ao meu coração, numa palavra que ela se repete em 3 dos evangelhos. Em Marcos, que é o texto que eu vou ler, e em Mateus e Lucas. E ela fala, mas eu gosto mais da leitura de Marcos, então eu vou ler um versículo só. E depois eu vou começar a explanar o texto, que diz em Marcos 9, o 22, parte B do versículo, e o 23. Que diz assim, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E é essa palavra que eu vou trazer hoje, tudo é possível àquele que crê. Porque é um culto de família e nós vemos esse texto, um problema também de família. E nós trazemos ao Senhor os nossos problemas familiares. Porque não existe aqui nenhum, por mais que estejamos contentes, por mais que estejamos felizes com Jesus, por mais que Jesus esteja fazendo, fez, está e vai fazer coisas grandes e maravilhosas na nossa vida e na nossa família, sempre temos problema, irmãos. Isso aqui é uma caminhada, é um deserto. Tem uma vitória numa coisa, daqui a pouco se apresenta a outra e a gente joga nos pés do Senhor e de novo o Senhor vem com resposta, vem com vitória, temos vitória, daqui a pouco a gente fala, oh, graças a Deus, Deus me deu uma bênção. Daqui a 2 dias, 1 hora, tantos minutos já levanta outra coisa e nós vivemos assim, porque isso aqui não é o nosso lugar. Isso aqui é para nós passarmos e passarmos debaixo das mãos poderosas do nosso Senhor. E passarmos sabendo que o Senhor está passando com a gente. Então, nós vamos ler esse texto, nós vamos meditar sobre esse texto de uma maneira muito tranquila, porque eu não fiz nenhum esboço, mas o Senhor começou a trazer ao meu coração determinadas coisas. Esse texto vem logo após... E é bom que a igreja medite nisso, logo após Jesus chamar 3 dos seus discípulos, que era Pedro, Tiago e João, subiu ao monte, porque era naquele momento que Jesus estava restabelecendo o culto, a adoração, e que ele se transfigurou em glória, em poder, em majestade, diante daqueles 3 homens. E aqueles 3 homens estavam com Jesus e 9 ficaram nos pés do monte de Hebron, que esse fato se deu mais ou menos ali nos pés de Hebron. E tinha uma multidão.
E nessa multidão estavam juntos os 9 discípulos de Jesus, os 9 que não subiram. E naquele meio daquela multidão tinha um homem que estava com um problema. E ele levou o problema para os discípulos. E os discípulos, irmãos, em tese, deveriam de resolver o problema daquele homem. Não eram seguidores de Jesus? Não eram discípulos de Jesus? Então, tirando disso aí uma coisa para a nossa vida, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, como cristãos que somos, muitas das vezes, irmãos, e como igreja, vem-nos um problema à mão. Somos, às vezes, dirigentes de oração, somos pregadores, somos pastores, e daí? Vem um problema na nossa mão e que frustração para o meu e para o seu coração. Não conseguimos resolver. Oramos, choramos, botamos a mão e clamamos de todo jeito que a gente sabe e fazemos. Não, quando não dá certo, vamos fazer um jejum, chama as irmãs, faz um jejum. Não é assim que fazemos? E ficamos numa frustração porque não conseguimos resolver. Irmãos, uma coisa a igreja tem que colocar no seu coração: o poder do Senhor Jesus, a operação, a glória divina, ela só é manifestada na igreja, só foi manifesta através de Jesus e agora através do seu Santo Espírito. Não tem outro jeito. Muitas das vezes nós estamos tão acostumados com o rito dos nossos cultos, com as nossas tradições. Ah, não temos tradições. Temos sim. Temos sim. Cantamos mais ou menos na mesma hora, ofertamos mais ou menos na mesma hora, lemos a palavra mais ou menos na mesma hora, temos tantos minutos, mais ou menos de tantos minutos, em tantas horas. Não é assim? Então vai me dizer que não temos rito? Que não temos um ritual? Temos, isso é bom, é benéfico, porque dá ordem na igreja, dá ordem no culto, dá ordem às nossas vidas. Então não vamos jogar fora uma coisa que nos traz benefício. Agora, quando nos atrelamos numa ordem, num rito, e esquecemos que o poder vem do alto e vem através do Espírito Santo de Deus, nós somos apenas canal do agir de Deus. E quando nós esquecemos desse detalhe, podemos sim, como aqueles discípulos, não estavam em pecado não estavam errados não estavam meio barro, meio tijolo não. Eles só esqueceram uma coisa, que nós temos que crer naquilo que nós dizemos que cremos. E nós temos que confiar que quem nos chamou é que realiza através de nós o que Ele quer. Aleluia! E não o que a igreja quer. Amém, igreja? E hoje o Senhor falou muito isso no meu coração. Essa glória divina que tanto nós queremos só aparece quando o Espírito de Deus toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, na vida de cada um. Porque somos igreja. Não tem PR na frente, nem PRA ponto na frente. Somos igreja. E enquanto igreja, temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É ponto pacífico. E Jesus, quando desceu do morro, do monte, com aqueles 3 homens, eles viram, está aqui, olha, a partir do 14... que ele diz que se aproximaram dos discípulos e viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com ele. Irmãos, o que eles discutiam ali? Eles discutiam a causa, talvez a causa do fracasso dos discípulos, porque isso deve ter sido prato quente, né? Já pensou? Entrar no meio dos discípulos, seguidores daquele que diz que é o Cristo aí, ó, cura, levanta, ressuscita, cura leproso, cura aleijado, e não conseguiu. Discutiam, sabe-se lá o quê?
discutiam a causa do fracasso, discutiam também um contra outro a atitude dos escribas, a doença do menino, que era um filho único, e o desespero também do pai. Tudo tinha uma base ali daquela discussão, a incredulidade. Irmãos, e a gente não consegue nada no reino espiritual se a gente não tiver fé. Porque o Senhor só se manifesta através da nossa fé, da nossa confiança, que é Ele que opera tanto o agir como o efetuar. Aleluia. Então, irmãos, todo mundo discutindo. Vem aqui o 15, 16. Agora, quando Jesus chega, ele sempre faz uma coisa. Ele pergunta o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Jesus vai direto no negócio. Olha, irmãos, a tua vida, a vida da tua família, pode até estar sendo motivo de discussão. Em qualquer roda que você frequente. Na sua família, nas redes sociais. O teu problema pode estar sendo debatido por A, por B ou por C. Todo mundo está dando opinião. Um já tentou uma coisa, outro já tentou outra. Você vai ouvir conselhos, você vai ouvir um mandando você ir para lá, um mandando você ir para cá. Quando Jesus chegar e tomar conhecimento, como ele já tomou, porque ele já ouviu as suas orações, ele só vai dizer uma coisa: o que é que vocês estão discutindo? O que é que está acontecendo? Aleluia. E naquele momento, irmãos, se destacou da multidão um homem. A Bíblia não diz a origem daquele homem, a Bíblia não diz a linhagem daquele homem, a Bíblia não diz o que aquele homem era. A Bíblia só diz uma coisa: ele era um homem e estava pedindo socorro para o seu filho. Isso justifica para Deus. Então, irmãos, isso é só o que Deus e a Bíblia menciona. Ele era um homem entre a multidão e que respondeu: mestre, eu trouxe-te aqui o meu filho. Da mesma forma como eu e você temos que falar: mestre, eu trouxe aqui o meu problema. Mestre, porque qual é o meu problema? Eu não tenho filho possesso, graças a Deus por isso. Mas eu tenho problemas e eu tenho que apresentá-los todo dia ao Senhor. De repente, você não tem filhos com problemas, ou tem. De repente, você tem marido com problema, ou não. Você tem esposa com problema, ou não. Você tem problemas financeiros, ou não. Você tem problema existencial dentro de você e você não consegue viver bem com ninguém também. Mas no momento que aquele homem abriu a sua boca, o tema, eu estava em dúvida, irmão, se eu podia trazer ou não essa palavra, se eu tinha realmente ouvido a voz do Senhor para trazer essa palavra. E uma coisa, quando ela lê o tema, olha lá, quem ama nunca desiste. Naquele tempo não tinha megafone, mas a voz de um pai bradou e sobressaiu na multidão, e ele disse para o Senhor: mestre, eu trouxe aqui o meu filho, e conseguiu falar com o Senhor tudo o que o Senhor precisava de ouvir. Então, quem ama, quem tem família, quem precisa apresentar a sua família ao Senhor, não desiste nunca. Não pode desistir, porque quem tem a solução para o meu e para o seu problema é o Senhor Jesus. Aleluia! E agora foi para o Pai, e o Espírito Santo de Deus é que colhe, é que está aqui para nos guardar, nos consolar, nos guiar, nos dar direção. Aleluia! Eu acredito. E ele começou a explicar para Jesus no meio da multidão. E a multidão teve que fazer o quê? Se calar. Eles não estavam discutindo. Não estava todo mundo, escriba, 9 discípulos, a multidão todinha. Já imaginou?
É muito fácil. Você ter um problema, você está ali inerte, você não sabe o que fazer e todo mundo discutindo a sua vida. Só que quando Jesus chegou, parou a discussão. Parou a discussão, porque Jesus teve condição de ouvir, e Marcos registra, Lucas e João registra de uma maneira muito linda, ele falando: o Espírito se apodera do menino, o Espírito domina o menino. Várias versões, NVI fala domina. O Espírito o atira por terra, convulsiona até espumar. E o menino grita, o menino tem convulsões, o menino tem ataques, o menino cai no fogo ou na água. Ou seja, se queima e se molha, se queima e se molha. Aleluia! Que tortura para um pai dizer isso. Irmãos, a gente não tem que ouvir essa palavra tipo assim, já ouvi esta pregação. É você mergulhar nesta palavra e entender que o problema que você está levando para o Senhor vai ser ouvido em todos os detalhes. Qual é o problema? Ele é assim. Ele está assim, porque se foi registrado tudo isso, é porque o Senhor escutou tudo isso. Senhor, o menino grita em Lucas. Senhor, o menino tem convulsões. Mateus, o Senhor, o menino tem ataque. De novo o pai fala, o menino cai no fogo ou na água. O menino está definhando, Senhor. Em outras versões diz assim, o menino está quebrantado. O menino está sendo destruído. O que está sendo destruído na tua vida? Você está entendendo? O trabalho do inimigo da tua alma é sistemático. Ele não faz um ataque isolado e sai, não. O ataque é persistente e sistemático. Até que um dia ele cumpra a obra dele, que é matar, roubar e destruir. Mas Jesus agora encontra-se com aquela pessoa que pode ser agora colocado eu e você. Escuta tudo aquilo que ele está reclamando. Aleluia! O menino está sofrendo muito. Quantos aqui não estão sofrendo muito, mas estão calados? Quando ora lá dentro da casa, quietinho, disfarça, no momento de oração as lágrimas escorrem. Mas tem que manter a pose. Quando você estiver diante de Jesus, não precisa manter a pose, não. Pode falar. Pode gritar no meio da multidão. Sabe por quê? A tua vida não vai ser mais assunto de discussão. O Senhor vai entrar. Então tu pode bradar. O que está acontecendo? A gente não fala porque não quer ficar na boca dos outros. Então a gente cala e fica calado e passa anos e a gente fica guardando o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa mágoa. Por quê? Eu vou vir aqui, vou ficar chorando mágoa se Deus é grande na minha vida e para depois, lá, reprega lá, ó, a vida dela lá. Ó. Mas quando você se encontra com o Senhor Jesus, pode gritar. Pode gritar. Senhor, ele está sofrendo muito. Senhor, ele está definhando. Senhor, ele está se acabando. Sabe por quê? O Senhor vai entrar com solução. E aí, se falar, vai ter que falar da glória manifesta na tua vida. E aí pode falar. Falar que Jesus se manifestou na minha vida é bênção. Falar que Jesus se manifestou na tua vida é bênção. Aleluia! Que seja notório para todo mundo o que Deus faz por mim e o que Deus faz por você. Aleluia! Não pode ficar na boca dos outros que eu sou uma derrotada, porque eu não sou. Quem compra a minha briga é
creio, e eu sigo. E se eu sigo, Ele me garante. Sou eu não, irmãos, é Ele que me garante. O divino opera na minha fraqueza e quebra as minhas limitações. Quem quebra essas limitações, esses amarras que me prendem, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! E Jesus, quando ouviu aquilo, trouxeram o menino na frente de Jesus. Jesus ficou olhando e ainda perguntou para os outros discípulos: ô geração incrédula, até quando eu vou estar convosco, gente? Eu vou embora daqui a pouco. E como é que vai ser? De novo vocês vão orar e ninguém vai ser curado? Como é que é? Tem que ter fé. Daqui a pouco aqui, ó. 3 anos só que eu vou ficar, já tinham se passado quanto tempo? No tempo da transfiguração. Daqui a pouco eu vou embora. Ele sabia que estava com o tempo contado. E ele sabia que quem estava seguindo tinha que ter firmeza na sua fé. É isso que o Senhor está pedindo ainda hoje à igreja. Essa frase, geração incrédula, aplica a minha vida também, aplica a vida da igreja também, porque tem muita gente entrando aqui e saindo do mesmo jeito que entrou. Aleluia! Então o Espírito agora não é mais Jesus, mas é o Espírito que continua perguntando: ô geração incrédula, como é que é? Até quando vão entrar e não vão ser saciados? Até quando vão entrar e não vão ser alcançados pela minha graça? Até quando vão entrar pedindo ajuda e não vão encontrar dentro da minha casa, dentro do meu povo, o refúgio e a resposta que precisa? Essa pergunta é atual, irmãos. Não aplica só nos discípulos e levanta o paletó, ou levanta a camisa e fala: raça de incrédulos, raça de incrédulos, raça de incrédulos, raça de incrédulos, raça de incrédulos. Quantas vezes temos colocado a mão em alguém falando assim: em nome de Jesus, eu te digo hoje que tu vai ter libertação na tua vida. Aleluia, essa palavra não é para pastor não, essa palavra é para todo mundo. Quem ora no horário de trabalho, vai para o banheiro e olha pela sua colega de trabalho e fala assim: aqui o local não é próprio, mas eu te digo em nome do Senhor Jesus, tu vai ser liberta e Deus vai entrar com providência na sua vida e na sua casa. Aleluia. É geração incrédula. A gente vive um poder que a gente quer que só se manifeste na nossa vida. E a gente recebeu esse poder para dividir. O poder vem para a gente muito mais rápido à medida que a gente divide. E que a gente joga, ó. Aí ele vem. Aleluia. E como tem vindo, eu estou testemunha disso. Aleluia. Como me botaram no fogo, eu não tenho para quem correr. Não tem pastor Roberto lá e não tem ninguém para me dar cobertura. Eu tenho que ser maluca mesmo. Eu tenho que botar a mão e falar: Senhor, em teu nome, faz isso, porque senão o teu nome vai passar vergonha. E o Senhor tem que fazer, não tem que fazer, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E eu vejo à medida que quanto mais eu me sinto impotente, incapaz, mais o Senhor se manifesta em poder e glória, em salvação, em libertação. Aleluia, fazendo, aleluia, restaurando, trazendo vida. E Jesus pergunta para ele: o menino, o homem, quanto tempo está durando essa afronta? Quanto tempo que você está sofrendo desse jeito? Vocês já não viram essa pergunta lá atrás? Lá em 1 Samuel, 1 Samuel, né? Quando Davi chegou, um moleque que não tinha bala na agulha. Não era nada diante de exércitos, armamentos. Todo mundo paramentado. Ele fala:
quanto tempo durou essa afronta? Quanto tempo dura essa afronta? Jesus também pergunta para aquele homem, há quanto tempo isso se sucede? Há quanto tempo você está sofrendo desse jeito? E ele falou, desde sempre. Desde sempre eu sofro com esse menino e eu não sei mais o que fazer. Aleluia! E ele pergunta desde a infância dele. E ele de novo fala as coisas que é lançado no fogo, não sei o quê. Mas ele vem com esse versículo 22, que eu acho que é tudo para um pai. Ele diz assim, aleluia. Jesus, se tu podes, aleluia. Olha, é condicional aí. Ele já está tão descrente que ele não sabe nem mais como que ele vai acreditar. Ele fala, se tu podes. Está entendendo, Senhor? Se é que tu podes alguma coisa. Ainda usa essa palavra, alguma coisa. Tem compaixão de nós, eu e meu filho. Porque um pai sofre tanto ou mais quando vê um filho, uma mãe sofrendo. O filho sofre fisicamente, mas ela sofre porque, inclusive, e um pai não consegue entrar naquele lugar que ele gostaria de entrar. Então o sofrimento é maior, porque dá uma sensação de culpa. Além do sofrimento físico, tem o sofrimento emocional, que todo pai, toda mãe tem quando vê um filho sofrendo sem culpa. E ele fala, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluia! 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 Eu acredito que se fosse uma outra pessoa, sendo filho de Deus, como ele era, se ele tivesse um pouquinho do ranço humano que nós temos, ele ia falar assim, como é que é? Se eu posso alguma coisa... Você sabe com quem está falando, rapaz? A gente por muito menos fala isso na igreja. Você sabe com quem está falando? Aí bota os títulos. Sabe com quem que você está falando? Dá uma chupada no nariz, porque tem que ser. E depois fala os títulos. Mas Jesus não disse assim, ó, eu sou o filho de Deus. Eu criei, eu fiz. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava... Não, ele não falou nada disso. Era eu falei, eu fiz, eu. Ele não falou nada. Porque a palavra é toda condicional. Se tu pode ajudar, não é em tudo não, em alguma coisinha, alguma coisa. Tem de compaixão, tem de piedade, tem de pena. E mais um ensinamento que eu tiro aqui para a igreja. Evangelho não é de juízo não, irmãos. Evangelho é compaixão. A gente quer exercer evangelho de juízo, a gente tem que exercer o evangelho da compaixão. Você foi alcançado, compaixão. Aleluia! E ele diz assim, essa frase me pareceu irônica, não é irônica, até Jesus rindo, porque ele diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, 2 pontos, se podes, e ponto de exclamação, se eu posso, querido, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Jesus continua o mesmo, mas você tem que entrar com a sua fé. Jesus continua o mesmo, ontem, hoje, vai ser eternamente. Era Ele que estava lá, era Ele que fez, é Ele que desceu e é Ele que um dia voltará para nos levar. Mas você precisa acreditar. O milagre não nasce, não pode pirilim-pim-pim. Eu sempre falo isso. O milagre não é varinha mágica. É o poder do Senhor Jesus
com a sua fé em ação. Aleluia! Porque senão, irmão, se fosse só o poder, imagina Jesus sendo filho de Deus, vai passando. Quantos seriam curados? Todos. Todos. Vai graça, vai graça, vai graça. Se um teve poder para fazer assim, ó, haja luz, e houve luz, haja montanhas, haja bicho, haja isso, por que ele não poderia falar assim, ó, todo mundo curado? Aí passava, levantava esse braço para cá, todo mundo curado. Todo mundo curado, todo mundo curado. Funcionou assim? Não. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia! Que coisa gloriosa! Aleluia! Aí, só teve uma resposta para aquele pai. E hoje eu chorei muito quando eu estava... Fiquei a tarde toda lendo o texto e vivendo como se fosse um filme. E como eu gosto de fazer isso, e eu tenho essa facilidade de ler e viajar como se fosse um filme. Parece-me que eu vi, assim, o pai, e dizendo assim, ó, no texto bíblico, imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio. Eu creio. Irmãos, eu creio. Você crê? Você crê que os planos de Deus é de te dar, aleluia, de te dar vitória, de restaurar o que está sendo consumido, o que está sendo, aleluia, destruído por Satanás, e o Senhor tem interesse em parar agora essa ação, aleluia, aleluia. Mas ele falou uma coisa, ajuda-me na minha falta de fé, porque é difícil, eu sei que é difícil, tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que se arrastam durante anos e desafiam a nossa compreensão, até de crente velho como eu, de rato de igreja, como eu brinco que eu sou rato de igreja. Tem coisas que desafiam a nossa compreensão. Por que que Deus não entrou com providência? Por que que Deus não entrou com vitória? Por que que Deus não entrou com resposta? E a gente passa ouvindo tanto tempo, um monte de gente discutindo a nossa vida, e já começa, é pecado, aquilo, é aquilo, tem que fazer isso. Não tem que fazer nada, tem que acreditar e se entregar na mão do Senhor, porque o poder dele é que move as coisas que estão sendo destruídas por Satanás. É ele que traz a vida, aleluia, na tua casa, na tua família. É ele que restaura o que vai precisar de restauração. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, Jesus vendo que a multidão concorria, porque todo mundo gosta de uma bagunça, né? Abre-se aquela clareira, aquela multidão, fica todo mundo assim, né? E quero ver se vai acontecer mesmo. Ih, será que vai? Será que não vai? Ih, o cara vai cair de novo. E quando a Andréia, só para confirmar, Andréia, eu estava em dúvida. Quando você veio e contou aquele testemunho, eu falei, é ruim, hein, que eu vou teimar e vou desobedecer o Senhor e vou trazer outra palavra. É demônio caindo aqui também, porque é o mesmo Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ela não sabia de nada. E ali, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. E ele fala assim, repreende na hora. Sabe por quê? Quando o poder de Jesus se manifesta na minha e na tua vida, Satanás não faz gracinha não, irmãos. Essa coisa que faz, grita, assopra, faz show. Isso aí ele só faz enquanto Deus não levanta a mão na sua vida e não decreta o negócio. Acabou. Então segura, vai esperando, aleluia. E ele disse muito simples. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, desse jeito, sai desse jovem e nunca mais
tornes a Ele. Esse problema que você está vivendo, o Senhor vai entrar com providência e Ele não retorna mais. Virão outros, tá? Não fica leve, virão outros. Mas esse, o Senhor vai dar vitória. Porque quando Ele entra, aleluia! Ele fala, nunca mais. Não tem vale a pena ver de novo na escrita de Jeová, não. Não tem repetição, não. De novela, não. Se Ele falou, vai, eu vou te dar vitória. Confia, porque nunca mais, aquele jeito, você vai ser afrontado pelo teu inimigo. Não vai ser não, irmãos. Pode escrever. Ele vai ter que inventar outra. Mas como você já está fortalecido, você já, olha, desse jeito não vai me pegar não, chifrudo. Arranja outra. Desse jeito não. E aí você já vai eliminando. Você obriga a pensar. Você obriga a ter estratégia. Porque já viu que tem crente que nem obriga Satanás a pensar? Ele cai sempre na mesma coisa. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes, que a gente tem que dar trabalho para ele também. É a função dele, mas a gente tem que dar trabalho. Ele tem que suar para atingir o povo de Deus. Aleluia! Irmãos, e mesmo Jesus dizendo, sai desse jovem, essa palavrinha aqui, olha que delícia. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando-se como estivesse morto. Olha que coisa interessante. A vitória chegou. Jesus se intrometeu no negócio, decretou vitória. O menino ficou no chão, porque o diabo que jogou o menino no chão, mas foi expulso. O que o povo levantou para dizer? Morreu. Não acontece isso na nossa vida, não, irmãos? O Senhor entra com providência. O Senhor traz marido cascudo, o Senhor bota filho cracudo no lugar, o Senhor cura doenças, o Senhor resolve vida, o Senhor abre portas de emprego, o Senhor fecha a porta, o Senhor liberta e leva para a glória, e no fundo ainda tem um monte de gente assim, morreu, coitada, não ganhou nada. Não deixe essa palavra, aleluia, tirar a alegria que é receber a bênção das mãos do Senhor. Porque todo mundo, assim, olha, a ponto, gente, para ficar registrado aqui, é porque foi um bafafá. Para ficar registrado, a ponto de muitos dizerem, morreu, acabou. Resolveu a situação. Mas Jesus... Mas sempre tem outro versículo, né? Mas é fácil a gente ler aqui. É molinho. Passa 1 segundo só de um versículo para outro. Mas quando o teu filho está no chão e está a multidão todinha dizendo, morreu, e agora? Como é que você fica? O coração volta a turbar de novo? O coração volta a ficar aflito? Mas lembra dessa passagem, porque tudo que está registrado aqui é para eu e você vivermos e aplicarmos na nossa vida. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu, o levantou, aleluia, e o entregou ao Pai, curado, aleluia, acabou. E eu acabo aqui também essa palavra, aleluia! Eu quero acabar aqui. O Senhor levantou o menino, entregou ao Pai, a quem tinha que ficar com o menino. E mais uma família recebeu da mão do Senhor a libertação, a bênção, a vitória, a alegria, o motivo de agradecer para o resto da vida. A vitória a luta de hoje, irmãos, não pode empanar, não pode ofuscar a libertação que Deus deu há dias atrás na tua vida, não. Tem crente que tem síndrome de sofrimento, adora sofrer. Ele não consegue lembrar do que Deus fez. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor quer te dar libertação. O Senhor quer libertar teu lar.
se amanhã começar outra, vai começar outra, mas ele vai estar do teu lado também. Entendeu o mistério da coisa? Então não tem sofrimento, irmão. Só tem assim, um azeitezinho, um apertozinho, e a gente passa. Porque o Senhor está passando conosco. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.